Nesse vídeo você vai aprender como transformar uma parede assim, bem detonada, nessa maravilha aqui. Esse é um passo a passo bem completo e sem enrolação. Todas as manhas para você fazer igualzinho aí na sua casa estão nesse vídeo. Então se você quer aprender como fazer e economizar aquela grana na mão de obra, é só me acompanhar no vídeo. Eu já vou começar misturando a massa de reboco. Eu estou usando uma bitorneira, mas você pode fazer a massa no carrinho de mão mesmo, não tem problema. Primeiro eu coloco a água, em seguida um balde de cimento e um balde de cal. Só tem que tomar cuidado para não grudar no fundo da bitorneira, nessa primeira etapa aqui. Depois que o cimento e o cal estão bem misturados, eu venho colocando a areia aos poucos. Vão ser 6 baldes. E esse é o ponto ideal da massa de reboco. Essa será a área que eu vou fazer. Como está bem seca, devemos umedecer bem antes de aplicar a massa. Aqui eu quebro um pouco do chapisco para o meu reboco não ficar muito grosso. Coloco um pouco de massa e uso um taquinho de madeira bem fino. Na parte de cima faço a mesma coisa. Com um prumo, nós devemos aprumar esses tacos de madeira. É em cima deles que faremos as mestres. São elas que irão nos guiar para a gente fazer um reboco bem alinhado e de qualidade. Depois de tudo aprumado, vamos preencher as mestres. Gente, bater massa na parede é questão de prática. Mesmo que você nunca tenha feito isso, em poucos minutos você vai pegar a prática. Então não se preocupe com isso, tá bom? Comece batendo a massa sempre de baixo para cima e nessa parte você tem que controlar a quantidade de massa que está colocando na parede. Não pode colocar pouco, porque senão vai ter que preencher muito depois. E também não pode colocar muito, senão vai sofrer na hora de reguar. Eu fiz de tardezinha e acabou que minha massa não secou antes do anoitecer. Então tive que fazer isso só no outro dia. Primeiro reguamos as mestres, sempre com a régua apoiando nos 2 tacos de madeira. Gente, se vocês forem fazer isso em casa, é melhor começar de manhã cedinho, para não acontecer o que aconteceu comigo. Me ferrei reguando essa massa. Depois das mestres reguadas, nós vamos reguar na horizontal. Nessa parte você tem que tomar cuidado para não comer a mestre. A régua deve apenas passar por ela e não retirar material, tá bom? Depois que reguamos o centro do nosso painel, nós usamos como base para reguar os cantos. É bem fácil. O próximo passo é fechar os buracos que ficaram na parede. E é bem simples. Com as costas da colher, venha preenchendo. Espere secar um pouquinho e retire o excesso. E a primeira etapa do nosso reboco está concluída. Ele fica bem bruto assim mesmo. Deixe secar por um dia e então vamos dar um acabamento show de bola usando a massa fina. Em uma caixa de massa eu coloco 6 medidas de areia fina, 1 medida de cimento e 1,5 medida de cal. Aí é só misturar, acrescentar a água e mexer até chegar nesse ponto aqui. Com a vassoura nós tiramos as pedras soltas que ficaram no reboco. E como a parede já está bem seca, nós devemos umedecer ela muito bem antes de aplicar a nossa massa fina. Com a desempenadeira plástica, nós espalhamos uma camada bem fininha. Faça sempre em pequenas partes para não secar muito a sua massa, tá bom? Logo após aplicar, eu venho jogando água com uma trincha e desempenando meu reboco. Essa massa fina faz toda a diferença no acabamento das paredes. E além de muito prática de ser aplicada, também é bem baratinha de ser feita. Notem como os buracos vão se fechando. Show de bola, né, gente? Logo após desempenar, nós vamos passar a desempenadeira de espuma para dar aquele toque final e refinar ainda mais o acabamento. Mesmo esquema, sempre com a trincha na mão, observando onde tem que ser molhada a parede. A desempenadeira de espuma vai tirar todos os riscos do seu reboco.
Agora eu vou misturar a argamassa AC2 para fazer o efeito pedra naquele pilar do meio. E esse é o ponto da argamassa. Com a desempenadeira de aço, eu espalho uma camada de uns 3 mm de espessura. E para criar uma leve textura, eu bato a desempenadeira dessa forma. E com um rolo de pintura, eu suavizo essa textura. Agora devemos deixar as massas secando até sair toda a umidade. Eu vou marcar as minhas pedras e eu dividi a altura do meu pilar. Deu 16 cm cada pedra. Com um nível de bolha e uma chave de fenda, eu vou riscar. Chegou a hora da pintura. Aqui eu estou usando tinta acrílica branca e vou fazer os recortes com o pincel primeiro. Depois pintamos com o rolo para render mais nosso trabalho. Você pode comprar uma seladora para economizar mais nessa parte, tá, gente? E essa vai ser a pintura definitiva da parede. Pigmentei a minha tinta branca com corante marrom e ficou essa cor bem clarinha e bonita. Gente, uma dica muito importante para vocês é comprar uma tinta de qualidade. Nessa parte não tem como economizar, muitas vezes o barato sai caro. A tinta que eu sempre uso aqui é a Coral Decora e com apenas uma demão ficou bem coberto o meu reboco. No pilar eu pinto com um tom de ocre, para poder fazer o efeito pedra depois com a resina acrílica. Essa parte de cima do muro vai ficar sem acabamento primeiro, mas eu vou comprar os moldes para a gente produzir as placas de acabamento aqui em casa mesmo. E logo logo vai ter vídeo sobre isso. Na resina acrílica eu misturei os corantes marrom e ocre, e esse é o tom que ficou. Eu coloquei 2 fitas crepe na minha parede para ajudar o acabamento. Para pintar os frisos, eu coloquei o corante preto no resto de resina e com pincel fino venho pintando. E assim ficou o nosso reboco. A gente vai trazer muita ideia bacana de reboco ainda esse ano. Então deixa a tua sugestão aí nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu!